Olá pessoal, tudo bem? Bom, já estou vendo aqui algumas pessoas já entrando, já estamos com alguns participantes, já temos o André também já na sala, o André de Portugal, o João Coelho também, que Boa vai noite. ministrar aí esse webinar. Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos, aí a gente já inicia aí, tá bom? Só para dar uma satisfação aí para o pessoal que está na sala. Ok. Para ver se entra mais gente, esperar mais um pouquinho só e a gente já dá esse start. Dá para fazer o print screen e partilhar nas redes, né, João? É exatamente isso. Vamos já convidar os nossos participantes a fazer o mesmo, convidar a maltinha a juntar-se. Sim. Tem mesmo que passar pelo registro. Porque aqui do App Live Storm não deu para fazer o live. Temos aí também um colega da PrestaShop, o Nicolás Savicki, penso que devo ter dito bem o nome, espero eu, que é o nosso Inside Sales da PrestaShop, responsável de vendas internas. Bem-vindo. Olá Flávio, olá Bruno. Pessoal em peso entrando. Nicolás, conseguimos ler, escutar não? Não, confirma, Rafael, mas acho que não, né? Precisa de... Teríamos que Não, convidá-lo não consegue entrar. Teria que convidá-lo para entrar no webinar. Ok. Se quiser, Rafael. Bom, o pessoal já entrou, acho que a gente já pode iniciar. Primeiramente, agradecer aí a presença de todos. Tá? Meu nome é Rafael, eu trabalho na Opiniões Verificadas, eu estou aqui no Brasil. Junto comigo está o meu colega que também trabalha na Opiniões Verificadas, o André Irinhas, né? E também o embaixador aí da PrestaShop, o João Coelho, que vai aí ministrar aí esse webinar com todo o aprendizado, com toda a expertise que o João tem aí de anos de e-commerce. João, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Obrigado. Eu e o André, a gente fica muito honrado de estar fazendo esse tipo de ação para levar aí cada vez mais conhecimento, cada vez mais bagagem sobre e-commerce, sobre novos negócios aí para todos. E aí, começando, então, esse nosso webinar, eu queria que você se apresentasse um pouco, né, falasse um pouquinho rapidamente de você, e já aí engrenasse num pouquinho do cenário do e-commerce em Portugal. A gente sabe aí, durante todo esse ano de 2020, que não foi fácil, tivemos algumas mudanças aí, muitas lojas se digitalizaram, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Aí, passando o bastão para você. Vamos lá então. Antes de mais, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui convosco a falar um bocadinho sobre e-commerce. Eu chamo João Coelho, para quem não me conhece, eu sou embaixador da PrestaShop, uma das ferramentas mais conceituadas para e-commerce. Para quem não conhece, poderá consultar a PrestaShop em prestashop.com. Somos um framework bastante completo para quem quer iniciar na venda online. O que é que eu faço no dia a dia? Bem, eu sou licenciado em solicitadoria, trabalho como jornalista, estou associado à maior cadeia de fitness, que é a Fitness Hut, como Cluster Sales Manager, onde trabalho aqui maioritariamente a performance e desenvolvimento da marca. Na parte do e-commerce, tenho algumas lojas próprias, presto consultoria e marketing digital para várias multinacionais, e o objetivo aqui é trabalharmos valor, trabalhar conversão, trabalhar números, trabalhar estas projeções a fim de fazer crescer os e-commerce e, por sua vez, obviamente, as empresas obterem o respectivo lucro, que é para isso que existem. Panorama. Bem, panorama, isto é algo que toda a gente sabe, qual é o estado atual. Estamos a sofrer uma pandemia. Este Covid-19 traz coisas muito negativas, ao mesmo tempo traz também algumas oportunidades, sobretudo para o mundo web. Fazendo aqui uma retrospecção do que é que aconteceu desde que isto iniciou aqui em Portugal com a primeira quarentena, aquilo que nós podemos analisar é que surgiu um confinamento. Durante esse confinamento, muita gente teve necessidade de fazer, ou de experimentar, a meu ver, o mundo web, aceder online, começar a fazer compras, porque nós, enquanto seres humanos, eu pelo menos acredito que temos uma necessidade de nos sentirmos bem, e para isso vamos sendo impulsionados não só com anúncios, através de redes sociais, Google, etc.,
e vamos ver produtos que nos despertam a atenção, obviamente utilizando aqui algumas técnicas que faz com que a venda seja ela mais emotiva e que por sua vez leva a esta tal conversão. Acontece, e pelo menos foi a experiência que eu tive, que no decorrer do confinamento muita gente começou a ver aquele produto que já andava a pensar em comprar, testar, experimentar e disse, é agora que eu vou experimentar isto das compras online, este bicho de 7 cabeças, como muitas das vezes as pessoas achavam que comprar online é pouco seguro, vou experimentar. E começaram a perceber que realmente isto das compras online é o mundo e é mais seguro do que o que as pessoas às vezes julgam. E começaram, obviamente, a começar por comprar aqueles produtos básicos, para roupa, ou seja, aquilo que no dia-a-dia não conseguiam encontrar, e depois toda a gente fechada em casa, repito, acredito eu, houve aquele despertar, aquela necessidade de dizer assim, é agora que eu vou experimentar esta compra, vou arriscar, depois a primeira compra corre bem, vem uma segunda, uma terceira e começamos a enganar. Digo que o panorama do mercado do e-commerce em Portugal, conforme várias notícias já vieram a surgir, está cada vez mais a crescer, obviamente Portugal, não só obviamente Portugal, mas a nível mundial, mas nós em Portugal que estamos um bocadinho atrás do mercado europeu, começamos a ver que realmente há aqui um grande potencial. Agora, qual é o principal desafio? É quem ainda não entrou no jogo, cada vez que pondera atrasar mais esta entrada, começa a surgir aqui um problema que é como vou concorrer com quem já está implementado no mercado. Daí que a dica é, para quem ainda não deu aquele clique do género, é agora que eu vou entrar, sem dúvida que é uma excelente fase e começa-se a ver agora, por exemplo, ontem o 11 de 11 de 2020, o Singles Day, foi um boom de vendas que permitiu, sem dúvida, a muitas empresas recuperar alguma das perdas financeiras que tiveram ao longo do ano, por causa da pandemia. Certo. Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta que você tocou num ponto interessante. Eu vi que também muitas lojas se digitalizaram, né? Muitos setores também que antes não eram tão fortes na web passaram aí por um processo que, enfim, ou mudariam o esquema ou iam acabar morrendo. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve um aumento de 800% nas vendas no setor de bebidas, tá? Farmácia também foi algo, remédios, produtos de beleza foi algo que também cresceu muito exponencial. Em um curto período de tempo. Quais foram os setores que tiveram um crescimento amplo aí em Portugal e que você notou aí ao longo desse período? Na generalidade, eu notei todos os setores por si só a crescer, porque houve realmente aquela necessidade de experiência. No Brasil, já do pouco que sei, há já aquela tendência da compra online. Primeiro, nem sequer é comparável, nós somos 10 milhões, vocês são bastantes mais milhões, portanto é natural haver uma maior experiência, isto inevitavelmente. Sem dúvida, o setor das bebidas, que eu também acompanho alguns negócios, que cresceu. O mundo para adultos, as sex shops tiveram um boom abrupto, sobretudo em abril, com taxas de crescimento e falta de pessoal na ordem dos 200%, que é uma coisa abismal. Mas, no geral, mesmo o consumo, o retalho, Continente, Jumos, etc., notaram que tiveram, sem dúvida, muita procura. Eu recordo-me que eu mesmo tentei fazer compras em alguns dos hipermercados mais conhecidos em Portugal, e a janela do delivery, ou seja, aquela janela que estava específica para entrega, estava sempre esgotada, não havia resposta para tanto pedido, portanto, isto é uma resposta clara que houve muita procura. Uhum. Entendi. Não, em quase todos os setores, sim, houve esse crescimento, tirando o turismo, por exemplo. Sim, sim. O turismo ainda não consegue disponibilizar quartos digitais onde as pessoas consigam descansar. Sim, e aí um movimento, por exemplo, pelo menos na Opiniões Verificadas e o que a gente sentiu também de alguns parceiros é que houve muita procura, por exemplo, de pequenos e médios empreendedores querendo se digitalizar e não sabendo quais passos proceder. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, por exemplo, quem está pensando em se digitalizar e que ainda não fez. Que passos deve seguir, que estratégias deve adotar, qual que é a dica assim, que você dá para essas pessoas e para esses empreendedores? Nós primeiro, para essa questão, temos aqui várias facetas para iniciar este cenário. Primeiro, o que é que nós temos que identificar? Já somos uma pessoa coletiva, isto é uma empresa, já temos o produto, já estamos e apenas nos queremos digitalizar ou queremos dar o primeiro passo, isto é, eu quero ser empreendedor, eu quero investir em algo e vou começar do zero. São questões distintas, porque quando eu quero começar do zero, eu tenho que começar por identificar o produto, onde é que quero vender, se quer ser uma plataforma omnichannel, ou seja, trabalhar em várias vertentes.
há aqui um passo que seria um bocadinho mais complexo, mais longínquo. Pressupondo que já temos, e indo mais direto aqui à questão, que é, eu tenho o meu negócio, seja ele de restauração, seja ele de venda online, seja ele de outro tipo de setor, a primeira questão é, eu quero pegar neste negócio e torná-lo aberto ao mundo inteiro, ou seja, digitalizá-lo, chegar a uma audiência bastante ampla. O que é que eu começo por recomendar? Primeiro nós temos de ter uma presença web. Okay? Esta primeira presença web vai-nos dar a conhecer, mas temos que ter aqui uma noção que é algo que normalmente as agências não fazem e que criam aquela expectativa errada em quem entra neste mundo pela primeira vez. Isto é como eu dar um computador a uma pessoa que nunca mexeu num computador e diz, ok, isto é espetacular, mas eu não sei mexer nisto. E isto acontece muito com o mundo do e-commerce, que é, eu tenho a loja mais bonita, mais espetacular, toda ela desenhada pelos melhores profissionais, mas ela não vende. E a questão é, não vende porquê? É aqui que nós começamos, não é? Nós temos que tentar perceber porquê, nós temos que conhecer o nosso consumidor. E nós devemos usar aqui um paralelismo que é, eu tenho a minha loja online, mas é como eu ter uma loja física, eu tenho que investir nela. E isto muitas das vezes, pelo menos no nosso mercado, que é um bocadinho mais fechado, mais pequeno, começamos a ver este potencial, mas ainda vamos com receio, porque ainda é um mundo um bocado desconhecido, nós temos que ter esta noção que eu tenho uma loja aberta, eu se abrir uma loja naqueles centros comerciais muito antigos, que não passa lá ninguém, posso ter a loja mais bonita que ninguém vai lá aparecer, a não ser que saiba que eu existo e porquê. E mesmo assim é difícil. Transitando para o mundo digital, eu chego a um mercado que tem bilhões e bilhões de pessoas e eu tenho que conseguir pôr este meu sítio, este meu site, o que queiramos chamar, a ser visível. Como é que nós conseguimos pô-lo a ser visível? Existem variedíssimas situações. Nós temos fóruns, nós temos marketplaces, nós temos redes sociais, não vou descrevê-las todas, mas tocando aquelas duas principais, Facebook, Instagram, se fosse a falar de todas, acho que vamos aqui a noite toda, porque todos os dias sai uma rede social ou algo mais, ou seja, existe aqui de facto variedíssimos canais, este tal omnichannel onde eu consigo estar presente. Depois, de acordo àquele produto que eu tenho, segmento de pessoa ou tipo de pessoa que eu tenho, é aqui que eu devo estar realmente presente, ok? E começar depois a direcionar alguma publicidade numa fase inicial que eu devo investir para dar a conhecer o meu sítio e começar então a captar pessoas. Depois existem variedíssimas estratégias, isto depois depende do negócio, assim muito resumidamente aquela que me ocorre é, e que pelo menos eu acredito que é aquela que será funcional, que é aquela que me vai permitir obter o retorno do investimento, se eu invisto em publicidade, eu capto a pessoa ao meu site, eu posso não converter em venda, isto é, a pessoa veio, não tem que adquirir logo, mas pelo menos conhece-me, e eu devo conseguir fazer algo que me permita ficar com o contacto dessa pessoa ou algo mais que me permita aqui estabelecer um follow-up ou um contacto recorrente ao longo do tempo. Porque nós cada vez mais temos que deixar aquela ideia de que um cliente, uma venda morreu, recomeça o ciclo, mas sim, um cliente, uma venda e continua o chamado long time value deste cliente, ou seja, ao longo do tempo ele tornar-se nosso cliente e começar a fazer compras sucessivas, porque é aqui que realmente ganhamos dinheiro. Ias dizer algo, André, sim. Não era? Não, perfeito, João, não, depois não estou a interromper o raciocínio. Só dizer isto e ver o que é que tu achas, que é só simplificar que para nós o importante também é, nos números no e-commerce, tu tens que ter atenção, para quem começa agora, ou quem já está há mais tempo, são três, simples, que é o tráfego, como tu disseste, é as conversões e qual é o valor que tu estás a vender. Não é? Do carrinho médio. Acho que às vezes há muitas palestras e muitos livros, mas que estes três são os fundamentais. Sem dúvida, métricas, eu desculpa interromper-te, André, mas tocas num ponto que para mim é o crucial do e-commerce. Curiosamente, e desculpa por quebrar o raciocínio, mas acho que é importante só para irmos aqui à parte das métricas, para transmitir a quem nos segue neste momento algo que se devem preocupar. Não ter um ponto de medição, um ponto de falhanço garantido, porque nós temos que conhecer tudo o que é números. Nós temos que conhecer o ticket médio, para mim isso é crucial. E asseguro que grande parte das pessoas que procuram os serviços de consultoria que é, a minha loja vende, mas não dá lucro, ou a minha loja não vende, o que é que eu faço? E normalmente quando se começa a analisar coisas básicas como
que é que investes, o que é que obtens, quantas visitas tens, quanto é que as pessoas gastam, qual é o carrinho médio, ou seja, para tentarmos desenvolver uma estratégia a médio e longo prazo que nos permita obter um crescimento, isto não existe. Daí que é muito importante o ponto que tu tocas. Para mim, se calhar, o mais importante que é métricas, estipular e prever. Perceber se vou para o sítio certo ou para o sítio errado. E tem uma coisa boa o e-commerce, que é, ao contrário da loja física, do exemplo que tu deste, nós não conseguimos saber, não é? Ou seja, contar ao minuto quantas pessoas é que entraram na loja física. E aqui sim conseguimos. Não é? E quantas pessoas é que compraram dessas que visitaram. E pronto, ou seja, e tudo o que nós devemos fazer é nessas três. Ter tráfego na loja, que esse tráfego converta e que compre mais e que o carrinho de compra seja maior. Pronto. Correto, e diz uma coisa que eu algo já tive em alguns meetups, eu tive uma vez esta resposta muito curiosa, que é a propósito de nós não podemos medir aquelas pessoas que nos visitam nas lojas físicas. Alguém uma vez me disse assim, isso não é totalmente verdade, nós hoje conseguimos medir as pessoas que entram nas nossas lojas físicas, não só através de sensores de alarme, etc, que têm entrada e saída. Eu respondi-lhe, mas até isso é vulnerável, porque a pessoa entra por baixo do sensor e aquilo não vai detectar. E vê-se muitas vezes os funcionários a fazê-lo para não dar contagens e não mexer com nomes. Acontece que nós estejamos no navegador anónimo e coloquemos, obviamente, o Analytics em todas as situações como aquele cookie obrigatório para o melhor desempenho, nós conseguimos ter uma medição mais concreta e conseguimos perceber e seguir quase o rastro a 100% de o que é que a pessoa faz desde o momento em que entra aqui até abandonar e tentar perceber este comportamento, coisas básicas, passando aqui algumas dicas como adicionar versus comprar, é completamente distinto, porque nós que estamos numa geração mais high-tech, já mexemos facilmente no smartphone, no computador, para nós se calhar é fácil, é quase intuitivo, como pegar hoje no miúdo de 14 anos ou 12 anos e dizer assim, olha, como é que eu faço para comprar um produto? É simples, clica aqui. Mas para aquelas pessoas que ainda têm mais dificuldades, que há muitas em Portugal com dificuldades em coisas básicas, mudar determinado tipo de termos ou ter explicações básicas como encomendar, como fazer a sua primeira encomenda, é crucial muitas das vezes para a pessoa encomendar. Porque se estiverem muitas das vezes atentos às questões colocadas pelos consumidores, são estas mesmo, que é como é que eu faço para comprar? E basta ir ao Google e fazer a pesquisa por como faço para comprar e ver-se a quantidade de perguntas que surgem, portanto, pequenas coisas básicas são aquelas que devemos começar a terem atenção e não dar aquele passo, aquele long step do género, vou já aplicar esta técnica quando a base ainda não está clarificada. Sim. João, o que eu tenho, na verdade, uma curiosidade para saber, eu queria até saber um pouco da sua opinião. Eu estava lendo, depois até passo para vocês esse conteúdo dessa consultoria que eu peguei, que custa, é muito mais caro você atrair um cliente do que fidelizar. Você acha que as pessoas acabam esquecendo dos próximos passos em relação a um cliente? Eu acho que sim. Muitas das vezes as pessoas, como eu estava a dizer, numa fase inicial acabam-se por preocupar com a primeira venda e aquela parte que chamada retenção, talvez seja este o termo mais adequado, acaba por cair no esquecimento. E reter uma pessoa muitas das vezes é como conversar com ela, falar com ela. Obviamente na nossa área digital nós podemos estipular um follow-up, pode ser automatizado ou manual. Depois depende da estratégia, da base de dados, da quantidade de pessoas. Eu acredito que a tecnologia surge com o objetivo de simplificar a vida a todos nós. Nós podemos estipular um sistema de automatização de follow-up que nos vai poupar imenso tempo a programar e a contactar individualmente com cada uma das pessoas, seja através de site, através de follow-up automatizado via mail, seja através de um chatbot nas redes sociais. Há mil e uma alternativas. É preciso estipular uma e começar por aplicá-la e medir resultados. Principalmente no que se refere, por exemplo, à fidelização numa questão de produção de conteúdo também. Sem dúvida, claramente. Eu vejo muito isto que é, conheci restaurantes que durante a pandemia obviamente todos sofreram, claramente isto é indiscutível, mas houve aqueles que inovaram. Criaram menus especiais, preços diferentes, aqueles restaurantes de renome, como isqueiras, como sushis, etc., que alguns tive o prazer de acompanhar, outros também consumi, e realmente houve aqui a distinção, que é, ok, eu não tenho pessoas a vir aqui, eu tenho o takeaway,
mas souberam promovê-lo e promover, que é isto que muita gente também custa a dar aquele passo, mas isto tem a ver um bocadinho com a nossa filosofia ou o nosso ser português, que é, nós fazemos tudo, é o primo do amigo que já é informática, é o primo do amigo que já faz sites, há pessoas especializadas, seja para marketing, seja para direito, seja para o que for. E a partir daqui, nós temos que procurar as pessoas que realmente nos acrescem valor à nossa empresa e investir para obter resultados, que é para isso que eles são pagos, para nos transmitir resultados. E voltando aqui, por exemplo, ao setor da restauração, houve muitos a apostar em publicidade muito mal segmentada, porque houve, mas houve muitos que realmente souberam segmentar e tiveram um bom retorno, e aquele retorno permitiu-lhes sobreviver e continuaram, mesmo quando isto voltou a abrir o mercado. Portanto, nós acima de tudo nós temos que procurar soluções e não continuar reféns das mesmas estratégias, reféns de sair daquela caixa, de continuar aqui naquela bolha fechados. Há muito para fazer, mas é preciso inovar. Certo. É preciso estar disposto a falhar. Arriscar um pouco mais também, né? Eu acho que para quem trabalha com isso, de certa forma, a gente arrisca muito mais e ver eu acho que o legal disso tudo é saber que, vamos supor, às vezes, se você arriscar numa coisa que às vezes não deu tanto certo, na hora mesmo você pode identificar e mudar a estratégia. Eu acho que o bom de uma questão do digital é essas possibilidades, né? Que às vezes a publicidade tradicional, ela não tem tanto, né? Uma questão mais para a questão física, ela não tem tanto essa possibilidade, né? E aí, João, pensando nisso, por exemplo, o que é inovar para você? O que uma loja precisa, na verdade, que tipo de inovação que ela precisa para poder decolar? Essa é aquela one million question. Aquela questão que, se houvesse uma resposta concreta que fosse universal, todos aplicávamos, todos teríamos sucesso. Isto não há. Agora, existem aqui estratégias básicas que nos permitem descolar, ou seja, avançar, que são às vezes básicas. Vamos ver o seguinte, vamos fazer aqui um raciocínio aqui em conjunto, para tornar isto aqui não só mais dinâmico, e convido obviamente quem está desse lado, também questões que queiram ver colocadas, coloquem cenários reais, para que os três aqui em conjunto também podemos debater às vezes um cenário real que faz mais sentido. Mas pegando aqui, por exemplo, numa loja online, vamos imaginar que lançamos aqui uma loja online. André, escolhe um segmento. Vamos lançar aqui uma loja online, mas escolhe um segmento. Cosmética. Ok. Lançamos uma loja online de cosmética. A primeira questão que aqui eu me coloco é: quantas lojas de cosmética existem em Portugal? Quantos são? Também é a segunda questão, ainda alocada à primeira, que são grandes players. E a terceira e última questão, ainda dentro da primeira, que é: o que é a minha marca, ou o que é que eu vou fazer de diferente que me vai permitir descolar destes dois? Sim. Ou destes três, ou destes quatro, destes 5 players. Muitas das vezes, não é só o preço que conta. Exemplo. Eu vou a uma loja de cosmética, vou comprar cosméticos, e dentro dos cosméticos eu tenho subcategorias. Isto, atenção, numa área de cosméticas bastante ampla. Vamos imaginar que eu quero, enquanto homem, adquirir um anti-rugas, mas não percebo nada de cosméticos. Eu olho para 1001 marcas e digo assim: categoria cosméticos, cremes anti-rugas, homem, e até meter a idade, pronto. E aparece-me ali uma listagem. A primeira questão aqui que se coloca, e nem toda a gente é assim tão intuitivo ou com paciência para estar a ver produto a produto, mas a questão principal é: qual destes produtos é o melhor? O mais caro ou o mais barato? Ou o intermédio? Eu não sei o que é que se vai adequar. A minha pele pode ser seca, pode ser oleosa, pode ser mista, há aqui variedíssimas variantes. Uma questão que meter ali um vídeo que se faz uma vez e vai servir uma audiência brutal, dá trabalho, repito, uma vez, e a partir daqui está uma resposta, ou um tutorial, o que é que seja, ou até um chat que me permita dar um acompanhamento àquela pessoa, garantidamente vai-me fazer destacar dos grandes players que simplesmente vendem por si só, porque são uma marca conhecida, têm branding no mercado, são mais do que reconhecidos, e este pequeno acompanhamento faz com que a pessoa volte, porque está a falar com alguém que me está a aconselhar algo personalizado. E as pessoas gostam de personalização, as pessoas gostam daquele miminho de sentir destacadas, mimadas, saber que tem ali alguém que está realmente a cuidar de nós. Daí que muitas vezes, e pegando agora nisto para uma estratégia digital como um chatbot,
E para quem está desse lado e não sabe que é um chatbot, no fundo será um robô vá com eu vou dizer inteligência artificial, porque ele está programado para responder a determinadas questões e depois pode ser mais ou menos evoluído ou desenvolvido, como é o caso do IKEA, por exemplo, lembra-me agora, que já é um robô muito interessante, ou até mesmo o próprio da Google. Nós conseguimos ter aqui algum tipo de questões que estamos aqui a colocar e aquilo automaticamente nos vai dando aqui respostas e nos vai orientando. E muitas das vezes as pessoas que estão deste lado, lá está, são pessoas que não estão ligadas às novas tecnologias, não conhecem essas estratégias, até acham que estão a falar com alguém humano. E este pequeno toque permite-nos destacar dos outros. E a segunda questão aqui que também nos permite destacar dos outros é as opiniões. Eu quando lanço uma marca, voltando aqui à questão inicial, portanto, nós aqui os três selecionamos cosméticos, o André deu esta sugestão, lançamos uma marca, mas eu acabei de chegar ao mercado, quem sou eu? E quando é muito barato, o pobre desconfia, é isto que se costuma dizer. Eu quando lancei uma marca na área de alta perfumaria cosmética, que teve uma liderança brutal, teve um posicionamento abrupto, a primeira questão que me colocavam constantemente e numa base diária é, são originais? Os produtos são originais? Claro. Todos os dias, porquê? Porque ninguém nos conhecia. Então, tu ias a uma Sephora, ias a uma Perfumes e Companhia, Douglas, etc. E começavas a ver que este perfume que custava aqui 20 euros, aqui custava 60 ou 70, epá, aqui isto não deve ser original. Nessa mesma altura surge em força os produtos de marca branca, em que se cometia aqui alguma ilegalidade, que é utilizar uma propriedade industrial registada, que é aquele produto original, para promover um produto de marca branca, como se fosse igual, mas não é igual, apenas custa mais, apenas custa menos, tem mais fragrância, mas nós continuamos a usar este produto que é mais caro como referência para vender este mais barato. Lá está, porquê? Porque há um branding, porque está posicionado, porque há uma estratégia, e é por isso que ele custa mais. E quando somos novos, inevitavelmente a primeira questão que se coloca é: são de confiança, são sérias, existe, é correto, não é? Porque a gente hoje em dia vai querer adquirir, por exemplo, um acessório de moda e aparecem-nos aí 1001 sites, se calhar grande parte deles chineses, e a questão é, isto é de confiança, é scam, não é scam? E começa-se a ver aí uma listagem. Daí que, fazendo aqui uma breve introdução a vocês, opiniões verificadas, permite-nos ter, como o nome diz, opiniões verificadas. Claro que existem outras alternativas, como opiniões não verificadas, isto é, opiniões que eu coloco. Agora, cada vez mais a pessoa conhece não só os seus direitos e deveres, mas acaba por conhecer aquilo que é as empresas com reputação no mercado. Uma coisa é eu obter, e dando aqui um bocadinho o salto, desculpem, mas acho que faz aqui algum sentido no raciocínio que estamos, para responder esta questão. Se eu estou à procura de algo e começo a ver reviews atrás de reviews, que muitas das vezes se encontram em landing pages, que a gente acaba de entrar no produto e vê ali reviews atrás de reviews que não se sabe a origem delas ou são fictícias, certo. 90% são mais do que fictícias, ter uma empresa com destaque, com opiniões verificadas, entre outros que existem no mercado, permite-nos assegurar o quê? Esta opinião será a priori existente, correta e fidedigna, porque passa por uma triagem humana e passa por uma triagem de uma empresa que não é paga, digamos, para agradar aquele, é paga sim para moderar e para disponibilizar. E é aqui que eu quero chegar, que é aquilo que nos permite distinguir dos outros, nos dar credibilidade, o que nos vai fazer adquirir o cliente. É o que eu acredito. Sim, a gente vive hoje em dia a era da transparência, né? Não tem jeito. Hoje também a era da transparência ela veio para ficar, e a transparência nada mais é também do que você dar credibilidade a um produto, principalmente quando a gente fala de reviews e opiniões, é dar credibilidade a uma marca por meio da opinião dos seus consumidores, né? E você sabe. E você sabe, João, a gente fez até uma pesquisa, aqueles produtos que também têm reviews, alguma ou outra review negativa, eles convertem mais do que produtos só com reviews positivas. Claro. Por conta mesmo dessa transparência, né? É que nem, por exemplo, você vai lá comprar uma bicicleta, você vê pessoas só falando bem, bicicleta é boa, 100%, e não tem nada de errado, é tudo perfeito. Essa positividade de um produto, ele pode levantar uma suspeita. Naturalmente, e eu costumo dizer isto, e tu acho que vais concordar comigo, Rafael, que é Deus que é Deus, não é perfeito e não agrada a todos, como é que aquele produto num universo de milhares de pessoas vai agradar a 100% das pessoas? Não é verdade.
há um que em 5 estrelas vai-te dar 4.9, há um que vai dar 5, há um que até daria 6 em 5, mas obviamente nós não vamos agradar a todos, como nós também não agradamos a todos. Há sempre aquele perfil, nós temos variedíssimos tipos de perfil, mas aí já entraríamos num campo da psicologia que eu não vou agora por aí, mas há sempre aquele tipo de pessoa que tem aquele perfil que gosta de encontrar o defeito em tudo. Epá, isto é espetacular, mas e o mas está sempre ali sublinhado e esse mas já não vai dar 5 estrelas, já só dá 4. E nós, na Opiniões Verificadas, temos isso, já debati com o André, situações do género. Epá, adorei tudo, site espetacular, site de confiança, adorei, estrelas, 4. Tipo, então, mas adoraste Era tudo. tão bom. E eu já debati isto com o André e já tive questões de dizer assim, epá, deixa eu mandar uma mail à pessoa, ou mandem uma mail à pessoa e perguntem o que é que faltou para ter 5 estrelas? Sim. E ter respostas como, epá, estava tudo genial, mas achei que o embalamento não era o ideal. Mas o produto chegou a verificar, não, chegou impecável, mas, ok, está entendido, mas vamos trabalhar para ter 5 estrelas, mas também não há uma resposta concreta daquilo que tu queres melhorar. Por isso, sim, o princípio da transparência, vamos chamar princípio da transparência é fundamental, a pessoa ter opiniões verdadeiras, porque eu acho que também não há que ter receio da crítica, porque há variedíssimos produtos que o André pode gostar e eu posso detestar. É a mesma coisa como na restauração. Nós vamos ao restaurante e eu adorei, tu detestaste. E então, não é por aí que ele é bom ou é mau. É mau se realmente em 100 pessoas 99 detestaram e um gostou. Aí se calhar já é mau. Para o universo da amostra que temos. Mas esta sim. amplitude e esta amostra, quanto maior for, é que chegamos a um resultado. Não há que ter receio de ter uma crítica negativa, se ao longo do tempo eu até posso ter 100 positivas ou vice-versa. Claro, mas é muito engraçado, aí eu vou falar por mim, então eu não sei vocês, mas vamos supor, quando eu começo a olhar as reviews de um hotel, por exemplo, uma pousada para ficar numa viagem, eu foco na positiva, mas eu também fico tentando achar reviews negativas, porque isso me ajuda numa tomada de decisão, é muito engraçado. Rafael, pode falar, André. Não, desculpa, sabes, por exemplo, avaliações negativas de hotéis, ok? E eu vou dizer-te um caso que é uma avaliação negativa que se torna positiva, ok? Vejam este exemplo, João e Rafael, que é, e todos, imagina, a avaliação negativa era do hotel, a localização é péssima, ok? Ou é má, é longe do centro, ok? É uma coisa má, não é? Quando tu vais a reservar, se é longe do centro, já ficas de pé atrás. Mas o hotel respondeu publicamente e disse assim, pronto, muito obrigado pela sua opinião, nós temos um transfer gratuito, que sai de X em X minutos, que leva diretamente do hotel até ao centro da cidade. Ok? E estás a ver que assim as pessoas já sabem a distância que está, se calhar o preço até pagam mais barato porque sabem que já não estão no centro, mas ao mesmo tempo tem o transfer gratuito. E alterou a percepção. Completamente, completamente. E a partir de uma crítica pode-se identificar tantos aspectos positivos, os chamados unique selling points, que nos permite distinguir todos os outros. Preço. Pois é verdade, não está no centro, mas aqui não tem barulho, vai conseguir descansar à noite, tem um transfer que é gratuito. Lá está, aquela bola que nós normalmente estamos, deste lado, há sempre muitas oportunidades. Não é, e há uma crítica, já não gosto nada disto, já nem sei o que é de fazer. Não, vamos procurar alternativas, vamos ver da crítica o que é que podemos potenciar. E tem um bom exemplo. Potencia-se o transfer, potencia-se o preço, potencia-se o descanso, uma panóplia de coisas. Nem toda a gente quer ficar num 5 estrelas, ou melhor, se calhar toda a gente quer ficar num 5 estrelas, não quer pagar o preço do 5 estrelas. Exatamente. Sim. Queres que eu mostre como é que fazes na Prazer 24? Força, mostra aí, no cenário real. Sim. Pronto, Rafael, e assim também ficas a conhecer, porque claro, está mais no Brasil, se calhar não acompanhas tanto os clientes em Portugal, não é? Mas ficas a conhecer então. Digam-me se estão a ver o ecrã. Sim, perfeito. Pronto. Não, ou seja, a ideia, rapidamente, 2, 3 minutos, que só na minha opinião, só acrescentar o que tu disseste, João, que acho que é muito importante a página do produto, porque eu acho que em Portugal tem um pouco de déficit do quê? A página do produto tem fotografias, normais, tem as descrições do produto e pouco mais. E hoje as descrições do produto não são mais vencedoras. Ok? E vou-te só dar aqui 2, 3 exemplos de uma página de produto para ajudar a audiência
a ver o que é que nós achamos, o que é uma página do produto vencedora. Ou seja, aqui, pronto, na Prazer 24, aqui com o João, o que nós fazemos é enviar um e-mail pode ser personalizado, podíamos, por exemplo, mais para a frente e também recomendamos, João, acrescentar, por exemplo, perguntas, por exemplo, como é que foi a entrega, tu quiseste assim algo mais simples para aumentar a taxa de resposta e ser mais eficiente, mas claro que podemos sempre pôr um questionário NPS, de 0 a 10, por exemplo, recomendou o Prazer 24 aos seus amigos e familiares, ou uma pergunta sobre a entrega, por exemplo, ou o atendimento, por exemplo. Aqui sobre a experiência de compra e aqui em baixo sobre o produto ou os produtos que a pessoa comprou. Aqui neste caso foi só um, mas podia ser 2 ou 3 produtos. Depois a ideia é, claro, quando estamos na Prazer 24, além nas páginas do produto aparecer as opiniões do produto, ter também algo na homepage onde vai mostrar as opiniões que a pessoa, ou seja, o João também escolheu aqui do lado direito, mas lá está, não é uma solução standard. Podemos pôr mais ao centro, escolher o tipo de selo, mudar a cor. A ideia é ajudar quem está a visitar a saber como é que o João trabalha e como é que a Prazer 24 trabalha. E reparem que bastante variedade, serviço de entrega 5 estrelas, site seguro e boa, pronto, muito rápida a entrega. Ou seja, isto são coisas decisivas que se a pessoa tiver na dúvida em relação ao produto, até pode gostar do produto, mas depois tem uma dúvida sobre a entrega e neste caso responde aqui. E separamos o que é opiniões sobre a experiência de compra e marca e opiniões sobre os produtos. Só aqui para não me alongar e mostrar aqui rapidamente. Então, aqui por exemplo, noutro exemplo em PrestaShop, por exemplo, uma loja de vinhos, onde, por exemplo, a pessoa clica nos vinhos e é uma loja portuguesa que vende para fora, internacionalização que falava o João, que é importante, e que lá está, tem 2 opiniões de produto. Aqui, o que eu queria mostrar também, que é, e para verem que o que é, na minha opinião, uma página de produto muito vencedora, que é a Decathlon em França, e reparem que estas opiniões de produto não trabalham com opiniões verificadas, ok? Atenção, a Decathlon, pronto, já tem este sistema há muitos anos, não foi possível mudar, ok? O que é que nós decidimos com a Decathlon em França? É fazer reviews em forma de vídeo, que é uma empresa com opiniões verificadas que recentemente comprou, que se chama Tster, ok? T-E-S-T-E-R, Tster, e neste momento dar a oportunidade dos clientes darem uma review em forma de vídeo. Ou seja, hoje a Opiniões Verificadas tem 3 produtos core, que seria opiniões e reviews, não é? E opiniões de produto. Depois evoluiu também para esta empresa que dá a oportunidade de pôr vídeo na página do produto. Repare que esta página do produto vai aparecer um vídeo, neste caso, peço desculpa pelo barulho, sobre a descrição do produto ou também em forma de review. E outra terceira empresa que faz também a parte do analítico e de tratamento de dados. Isto, por exemplo, imaginemos que o João, por exemplo, queria ter todos os meses ou todas as semanas um relatório personalizado e cruzar informações, como por exemplo sobre a entrega, sobre o atendimento na loja e ter essas informações todas com uma base de dados potente. Pronto, são 3 empresas. A ideia é estar cada vez mais próximo da conversão e animar aqui esta página do produto. Passo também aqui só mais este exemplo. Neste caso é um exemplo em França também de running, um site só de running, acho que vocês ainda não tinham mostrado este exemplo, João, que, repara bem, tu tens aqui uma opinião do cliente, pronto, aqui está um pouco mais personalizado a imagem da marca, mas repara que aqui ao lado tens perguntas e respostas. Isto permite o quê? Que a pessoa faça uma dúvida, por exemplo, imagina na Prazer 24, faça uma dúvida e tu vinhas como expert, a Prazer 24, responder aqui esta dúvida. Aqui tem uma coisa positiva, que é, tu podes aceitar ou recusar as perguntas. Imagina se não tiver sentido, podes eliminar.
ao contrário das opiniões que nós partilhamos com o Google, aí sim, as opiniões sobre a experiência de compra, aí sim têm que ser verificadas, não é? E as opiniões negativas passar por algum tipo de moderação para que possam ser rejeitadas. Se alguém tiver uma dúvida, depois clicamos. Mas, em relação na tua página do produto, aí sim já tens mais controle sobre o conteúdo que tu queres. Pronto. E pode não fazer tão sentido no teu caso, depende, mas a ideia para mim é esta, era só terminar com isto, que é, para mim uma página de produto vencedora é ter opiniões dos clientes, ter vídeo, se possível, e se possível também perguntas e respostas. Eu acho que substitui um bocado o chat, João, e deixo a palavra para ti, porque acho que, sabes porquê, João? Porque fica permanentemente aqui as respostas. Fica disponibilizado, sem dúvida, sem dúvida. É uma boa alternativa que nos permite, lá está, dar a tal resposta que fazemos uma vez e que depois nos permite disponibilizar aquela pessoa que vai procurar aquela questão e obter uma resposta. Aqui fazendo ainda aqui um apanhado, nós estamos aqui, espero que tenham percebido esse lado, nós não estamos com conversa fiada pré-programada, nós estamos a falar interativamente entre os temas que publicitamos. E uma das coisas que nos permite aqui, primeiro, opiniões verificadas é um parceiro oficial da PrestaShop, como já falei na fase inicial, o que era a PrestaShop enquanto framework, enquanto script e-commerce para desenvolvimento fácil, algo que aqui nos distingue enquanto software, e eu acho que isto também é importante passar, porque muitas das vezes surge a questão que é que plataforma utilizo para desenvolver a minha loja online? Não querendo, obviamente, vender o peixe para essa shop, nós temos a amplitude e a decência de poder falar de todos eles. Nós temos uma ferramenta, neste momento, bastante completa, é gratuita, e depois temos variedíssimos módulos que nos permite alocar todo este tipo de informação através de ganchos, os hooks, de maneira automatizada. No caso de opiniões verificadas, a pergunta simples como faz agora o Jorge, estava aqui a ver como é que se faz isso no PrestaShop, isto é tão simples como arrastar o módulo que já está desenvolvido por opiniões verificadas e carregá-lo na PrestaShop e depois aquilo sincroniza automaticamente tal como outros módulos. Porquê? O objetivo deste convite que vocês me fizeram é falar aqui um bocadinho mais da amplitude do e-commerce no seu geral e falarmos aqui um bocadinho de estratégias que nos permitam distinguir e não só, crescer no mercado. Porque uma das coisas que viemos a falar desde o início é que não basta só ter a nossa presença online e esperar que as pessoas nos procurem. Nós temos que trabalhar a primeira fase inicial, que é a estratégia, aquele inbound inicial que nos permite depois dar os passos à frente. Ora, a primeira coisa que eu me tenho que preocupar é como é que eu vou conseguir captar não só a audiência, como também vou transmitir a confiança para aquele lado. Para aquele lado, isto é, para o consumidor que nos adquire. Falando ainda aqui um bocadinho da audiência, há aqui variedíssimos fatores que nós também temos que ter em conta, não só quando desenvolvemos a nossa loja em PrestaShop, e-commerce, o que seja, mas que nós, enquanto framework, já o temos pré-programado. Nomeadamente, o quê? Então, vejamos. Eu quero inserir um produto em PrestaShop, deixa-me lá ver se tem aqui uma janela que eu possa partilhar, que se calhar até será mais fácil e intuitivo. Dê-me só um segundinho. Assim fugimos aqui um bocadinho. Aqui ao Jorge, entretanto, sim. Ok. Porque aqui é muito crucial, nós quando estamos a inserir um produto, nós temos que ter aqui uma atenção não só ao conteúdo que inserimos, mas também àquilo que se chama de SEO, que é Search Engine Optimization, que nos vai permitir otimizar o conteúdo para quem nos procura ou para quem procura determinado tipo de produto ou conteúdo, de maneira que o motor de busca, através de diversos fatores, pontuação, etc., nos vá atribuindo aqui alguma posição e que nos vá permitir ir escalando ao longo do tempo. Ora, deixem-me só simular aqui um produto, aqui um segundo, e já vou partilhar o ecrã, penso que já devam estar a ver desse lado. Ainda não, pois não? Não, ainda não. E agora? Esperem aí. Estás ali na seta, no share. Sim, já estão a ver? Sim? Ainda não. Agora sim. Sim, agora sim. Ok, eu já não vejo ninguém, não consigo ler nada, mas há uma dúvida, vocês também vão dizer. Nós quando inserimos aqui um produto em PrestaShop, primeiro isto é o framework para quem não conhece, portanto isto aqui, peguei aqui numa loja de exemplo, a primeira que estava aqui à mão, isto vai nos permitir inserir o produto com combinações, produtos virtuais, em variedíssimos idiomas, nós conseguimos ter isto tudo, digamos, num framework standard. Ou seja, colocar imagens é tão simples como clicar, selecionar e ela vai aparecer aqui, o resumo, a descrição, depois podemos ter aqui as marcas, produtos relacionados, preços, categorias, por aí fora.
Mas este espaço aqui, que é algo que nos permite, enquanto framework, fazer, é que nós podemos já numa fase inicial desenvolver aqui algumas questões base que não são só as mais importantes, e eu já vou explicar um bocadinho mais à frente sobre isto, que é a parte do SEO on-page, ou seja, a otimização deste produto internamente. E aqui temos que ter em atenção o título meta, que é aquele título que vai aparecer quando estivermos otimizados no motor de busca. Aqui a parte do meta description, que é aquela descrição que eu também já vos mostro aqui enquanto resumo, e o URL que aparece como amigável, aquele URL escrito. Por exemplo, eu chegando aqui ao Google, André, falaste-me cosméticos, certo? Há pouco? Certo. Ok. Cosméticos. Cosméticos. Questão ampla, eu coloco aqui, aparece-me aqui Google Shopping, uma fase inicial, as lojas na localidade, e começa aqui a aparecer aqui algumas lojas. Ora, quando estamos a falar do SEO, nós estamos a falar deste posicionamento que nos é atribuído pela Google, que algo faz com que esta empresa esteja à frente desta. Claro, poderão ser as palavras-chave, a linkagem, ou seja, trabalhamos o SEO on e off page, ou seja, fora da página. E algo que Opiniões Verificadas proporciona é que disponibiliza um link para a nossa página, que o André penso que poderá mostrar aí um exemplo. Consegues, André? Ou tenho que desligar aqui esta partilha? Se calhar eu acabo aqui e depois tu mostras esse link e eu já explico. Sim. Ou seja, este título aqui era aquilo que há bocado nós vimos como meta title, ou seja, aquele título tem que ser personalizado de maneira a que apareça aqui, não tem que ser exatamente o mesmo título do produto, assim como a descrição, assim como as keywords, assim como aquele URL amigável. E são estas pequenas estratégias, juntamente com linkagens entre variedíssimas situações, depois é uma questão de vocês pesquisarem, porque esta temática aqui não é estamos a falar de SEO, mas sim de algum tipo de estratégia que nos vai permitir não só começar a ganhar aqui alguma notoriedade, como conseguir tráfego a médio e longo prazo, todo ele a custo zero, e quando eu digo a custo zero, obviamente refiro-me a não ter que estar a investir em publicidade e que me permite obter essa mesma, ou esse mesmo posicionamento. Se o André puder, entretanto, partilhar aquela página que aparece as opiniões de todos os clientes, é possível, André? Ok. Uma qualquer, Certo. de opiniões verificadas. Isto porquê? Pode ser cosmética, não é? Sim. O quiseres. Isto porque também fazendo aqui, portanto, esta resposta e focando ainda aqui na fase inicial, que é na captação da audiência. Obter links hoje em dia não é assim tão fácil. Nós temos dois tipos de links. Temos aqueles que nós forçamos a que publicitem para nós, como há aqueles que nós conseguimos obtê-los naturalmente. E esses naturais são aqueles que normalmente valem dinheiro. Ora, muitas das estratégias dos webmasters passam por adquirir links patrocinados, obviamente sem o conhecimento da Google e sem o conhecimento público, que é ter quase um artigo patrocinado com a contrapartida de obter esse link. Logo, aqui em website, nós temos aí um URL, e esse URL que está aí, que é disponibilizado também pela Opiniões Verificadas para o nosso site, tem a relação do follow, ou seja, permite o motor de busca seguir. No caso de opiniões verificadas, estamos a falar de um domínio com ranking, isto falando aqui um bocadinho uma linguagem mais tecnológica, ou mais geek, de, penso eu, 45, 46, segundo a Ahrefs, que já é um domínio com uma autoridade interessante. Porque, no fundo, resumindo isto, será quanto mais páginas com autoridade apontarem para mim e me recomendarem, obviamente, naturalmente, mais eu transmito ao outro lado, que é, neste caso, o motor de busca, que eu sou alguém com referência, ok? Isto podemos ver a título de comparação, podemos ver, por exemplo, se tivermos o Cristiano Ronaldo a recomendar uma determinada marca, aquela marca tende normalmente a crescer e tende normalmente a vender muito. No caso do motor de busca, o comportamento será equiparado. Sim, João, mas repara e o que vê lá, o que é que achas desta? Algo mais personalizado, ok? Onde em vez de, na Prazer 24, nós clicamos, não é? E vamos parar esta página. Clicamos no selo Opiniões Verificadas e vamos criar aqui a página que criámos. Pronto. Mas, repara esta personalização de uma marca, pronto, é de cosmética também, no caso nos Estados Unidos. Criaram dentro do site, estás a perceber, uma página só com reviews. Estás a perceber? Aqui aparece o Powered by Verified Reviews, que é o nosso nome nos Estados Unidos, mas lá está, todas as cores e o layout é conforme a marca deles. Mas repara que sempre que vai entrar numa nova opinião, vai calculando a média, exatamente. Não sei se dessa parte do SEO achas que é melhor ter assim.
Eu vou dar aqui a minha opinião, isto aqui, eu acho que depende um bocadinho de gosto. Aqui, obviamente, tem ali o Powered By, opiniões verificadas, portanto, automaticamente já está a demonstrar que estamos a falar de opiniões verificadas, mas eu lembro muitas das vezes naqueles anúncios, para quem tinha blogs, etc., e se colocava o Google AdSense, e se coloca hoje em dia, obviamente, para obter aqui cliques e converter, houve uma fase que a gente mudava as cores, mudava isto, mudava aquilo, de maneira quase a enganar o consumidor e levá-lo ao clique involuntário. Eu não vejo problema em ter uma página completamente personalizada pelo parceiro para demonstrar ao cliente final que aquilo não é manipulado, mas que pertence realmente ao cliente. Nós, enquanto PrestaShop, temos dezenas de módulos que nos permite ter opiniões, que não são obviamente verificadas, são controladas pelo proprietário. A pergunta que eu coloco a toda a gente aqui presente é: eu confio numa opinião que está a ser gerida pela empresa, ou confio numa opinião como tem a Google, como tem opiniões verificadas, como tem a Trustpilot, como tem variedíssimas empresas? E eu acredito que a resposta é: eu confio naquela opinião que é transparente, aquela opinião que não é modificada, aquela opinião que se tiver lá uma estrela, está lá uma estrela. Eu acho que, honestamente, não me faz diferença se a página está mais bonita, mais feia, ou se é do parceiro. Aqui entramos no campo estética. E o campo estética, isso já é outra questão. Se me permitem, respondendo só aqui ao Jorge, ele fala aqui do upgrade de PrestaShop 1.6 para a versão 1.7. Poder mudar? Podes, não consegues mudar a 100% de maneira automatizada, isto é, através do one-click upgrade, porque o framework é diferente. Ora, o PrestaShop 1.7 corre no framework Symfony. A solução aqui mais correta será tu fazeres uma migração do conteúdo sensível, produtos, clientes, em todos os dados, para a nova base de dados. Comparares o database schema, ou seja, o esquema da base de dados, e começares a migrar a opinião, o conteúdo, desculpa. Se não tiveres esse conhecimento assim tão técnico, contratares alguém, ou reinstalar uma loja nova e começar a inserir os dados manualmente. Espero ter os dados, Jorge, se não, coloca aí a questão. Sim, realmente o PrestaShop, não só adicionar também esse comentário que realmente no PrestaShop, penso eu, que por ser duas empresas francesas, cópias verificadas apesar do nome, mas é uma empresa francesa, e a PrestaShop também, funciona bastante bem. É um módulo que desde o início, e tenho 4 anos na empresa, que nunca deu assim, nenhum problema e tem funcionado muito bem, todos os módulos. E tem esta facilidade, e quando PrestaShop a instalação de módulos é relativamente fácil, é arrastar, é dar o seguimento, praticamente aquilo é 100% intuitivo. Normalmente o problema aqui que pode surgir é como tudo na vida, não é? Às vezes há uma incompatibilidade, há um erro, é como tudo. No caso do vosso módulo, nós instalamos já em vários clientes, ele funciona relativamente bem, ou melhor, ele não funciona relativamente bem, ele funciona bem, ele é arrastar, é configurar, e depois através do vosso back-office controla-se tudo, posicionamentos, ganhos, tudo. João, eu tinha uma dúvida agora, fora do tema, mas se puderes responder, que é, eu tenho a ideia que o PrestaShop é excelente, eu gosto muito do PrestaShop. O que me foi dito, lá está, não pode ser incorreto, que é, talvez para escalar, para empresas maiores, que talvez depois pode ter alguma limitação. Isso é verdade ou não? Em que sentido a limitação? Imagina, também, ou seja, imagina se... porque não és a primeira pessoa que me coloca essa questão e eu faço sempre a mesma pergunta. A limitação em quê? Imagina, com 80 mil produtos é pouco? Imagina se vendes, podes vender claramente 20, 30 mil, 50 mil pedidos a mês, sem problema? Perfeitamente, sem problema algum. Sem problema algum. PrestaShop está a trabalhar com um dos frameworks mais interessantes, a meu ver, Symfony. Estável, comunidade cada vez maior, temos uma grande presença em variedíssimos países, obviamente Portugal é pequeno, estamos a crescer, já temos uma cota interessante de mercado. O Nicolás também poderá acrescentar aqui alguma informação, se quiser, terei todo o gosto em partilhar, porque ele acompanha mais essa parte. A questão aqui que muitas das vezes se coloca, e falando aqui de uma maneira mais global enquanto sistema, é escalar é indiferente, porque aquilo é PHP, tem que ter um servidor como todos os outros e tem que ter uma boa base de dados. Nós temos é que ter infraestrutura que aguente determinado tráfego, que aguente determinado volume de pedidos. Se tem alojamento partilhado, VPS, servidor próprio, isto é como tudo. Ou seja, quanto mais tráfego, quanto mais visita eu obtenho, mais recursos eu devo disponibilizar, de maneira a consiga transmitir um resultado
mais rápido, real, mais amigo, chamemos assim, do nosso utilizador. Muita gente fala do tipo de plataformas, como o WordPress com o plugin do e-commerce, que não traz tanta função de base por um simples fator, porque é mais fácil programar ou porque haverá mais programadores disponíveis para aquilo, porque o WordPress houve um boom de blogs e a partir daqui aquilo teve sucesso e foi-se desenvolvendo plugins, ou seja, tentou-se escalar, como Joomla e versus Virtumart e entre outros. A vantagem aqui, a meu ver, e eu não estou a vender só aquele peixe, primeiro, não ganho nada com isso. Eu falo de algo que eu uso a título pessoal e uso outras ferramentas. Se eu optar por um Shopify, permite. O Shopify eu costumo dizer que é a plataforma do marketeer. Pessoas como o Rafael devem adorar. Porquê? Não precisam ter conhecimento nenhum, é só dar um clique, 2 cliques, aquilo integra tudo, mas temos que ver que os custos dos add-ons, dos módulos, ou o que queiram chamar, nem sempre é barato. E custa, e, portanto tem que estar a acrescentar. Mas eu pessoalmente não gosto e eu explico porquê. Isto tem muito a ver com o perfil de cada pessoa. Se nós fizermos aqui uma comparação, nós quando compramos uma loja ou arrendamos uma loja, não é? Se eu fizer obras na loja que eu arrendo, um dia eu canso-me daquilo, vou-me embora, quem é o beneficiário das minhas benfeitorias? É o senhorio, ou seja, o proprietário do imóvel. Se eu fizer estas tais benfeitorias no meu imóvel, no qual eu sou o proprietário, eu quando vender, ou quiser fazer o que é que seja, estou a fazer algo que é meu. Se eu estiver a trabalhar o Shopify, eu estou a trabalhar numa plataforma que não é minha. Ok, está cotado em bolsa, podemos ver tudo e mais alguma coisa, mas não é a minha plataforma, é a plataforma de alguém. Se eu tiver código próprio, vou desenvolvê-lo à medida, mas quando surge aqui necessidade de evolução rápida, de correção, etc., eu não terei uma comunidade. Se eu entro num mundo como o WordPress, mais um plugin como o WooCommerce, se eu tiver conhecimento técnico, não só para programar, não só para instalar, etc., eu tenho uma excelente ferramenta. Válida? Claro que sim. Se eu entrar num mundo como o PrestaShop, é exatamente a mesma situação. Válida. Aquela primeira diferença inicial que eu vejo é que eu aqui poderei se calhar ter um custo maior, enquanto no outro existe e diz muitas vezes, o e-commerce disponibiliza muito módulo gratuito. Disponibiliza, como também existem nos outros. A diferença é que as funções são limitadas. Há excelentes módulos gratuitos que são mais que suficientes? Mas tal como um outro negócio qualquer, eu acredito que aquilo que nós investimos e desenvolvemos, não temos que ter receio de investir num módulo, porque algum programador que vive daquilo programou, tal como nós marketeers temos alguém que nos paga para apresentar resultados, tráfego, conversões, o que é que seja, e temos que ser pagos. Portanto, quem faz os módulos deve ser pago. Ora, se eu instalo módulos e não os quero pagar, é porque eu não acredito no meu negócio. Estamos a falar de coisas de 40 euros, 50 euros. Claro, também aos 100, aos 200. Mas isto é como um software de faturação. A vantagem só que eu vejo é esta clara. Num eu instalo, num eu posso ter uma rápida resposta e variedíssimos módulos, noutro também. E a PrestaShop tem a grande vantagem que é, a partir do momento em que tu instalas, ele tem tudo. Sistema de follow-up automatizado, preparação de encomendas enviadas, mails a sair, mails que sincronizam de maneira automatizada, como o Sendinblue, que te permite fazer o seguinte: sai o mail através do servidor deles, usam os SMTPs para não estejas eu vou usar um termo errado, que não é errado, mas pode não ser tão bonito, que é queimar o teu domínio, a entrar em listas de spam, porque estão sempre a sair e-mails, não é? Se tiveres muita afluência, sistemas de follow-ups, etc. E depois ainda entraram de opiniões verificadas a pedir uma validação. Tudo isto numa versão base. Quando tu falas de um outro tipo de script, vais fazer o mesmo? Vais, mas tens que programar, vais ter que instalar mods e vais ter que acompanhar, vais ter um conhecimento mais técnico necessariamente, ok? Enquanto aqui instalas o módulo, corres, compilas, mas como tudo é uma empresa e tem a sua receita para obter, tal como vocês, tal como todos nós. Tínhamos uma empresa, senão tínhamos todas fundações. Assim, de uma maneira resumida, será isto. E outra das questões, já agora, se me permites, é quando falam do loading, porque fica muito pesado. Não fica muito pesado. Muitas das vezes nós não temos um cuidado, uma sensibilidade que é ver a quantidade de informação, de queries, etc., que nós utilizamos, que permite que, enquanto a pessoa entra, desde a primeira resposta ao primeiro pixel que a pessoa vê, até à conexão à base de dados e variedíssimas ligações para obter dados para mostrar.
Ora, como em tudo na vida, tudo tem que ser otimizado. Será como um carro, se queremos ter mais cavalos, ou compramos um carro muito potente, ou compramos um carro potente e vamos fazendo upgrades passo a passo. Isto não fugindo daquela parte da linguagem muito técnica, porque da linguagem mais regular para uma linguagem muito técnica, porque senão quem nos está a seguir diz assim, eu venho para ouvir sobre estratégia, desenvolvimento e agora estão aqui a falar a linguagem geek e eu não percebo. Não, e até porque se calhar deve haver público diferente, não é? Quem está a começar, quem já está consolidado. O que eu acho, sinceramente, na minha opinião, em Portugal, é que muitas marcas estão a optar por plataformas bastante caras, ok? E que plataformas como o PrestaShop, para o que elas têm e para o projeto que querem, seria muito mais indicado do que o investimento que estão a fazer, ok? Que responde muito melhor a outras plataformas. Mas lá está. Pronto, o que me dizem também dessas plataformas mais caras, ou seja, é que tu realmente tens ali um Ferrari, percebes? Como, por exemplo, digo-te, sei lá, um Salesforce Cloud Commerce, por exemplo. Eu trabalho com Salesforce também. Mas realmente o que eu vejo no dia-a-dia e com os clientes... André, permite-me só dizer uma coisa. Quando falamos no Salesforce, não só falamos de uma empresa americana, que está em bolsa, o Ferrari, uma coisa brutal, utilizada por grandes players, mas com licenças que não são baratas por utilizador, em que a personalização fica dependente de um terceiro e é paga peso de ouro. Isto não é a nossa realidade, não é a nossa realidade, quando eu quero dizer nossa realidade de pequenas e médias empresas, e é um erro. Uma das coisas que eu trabalho muito, não sendo a parte obviamente do SEO e deste tipo de estratégia, mas é, nomeadamente, um cêntimo com gasto, eu quero saber para que é que este cêntimo vai ser gasto. Eu quero saber deste cêntimo que eu gasto, o que é que eu vou obter de receita. Aquilo que falavas inicialmente, métricas, recordas-te? Quando nós começamos a controlar todos estes cêntimos que nós gastamos, é que nós começamos aqui a perceber o caminho do nosso negócio. Claro que quanto mais ganho, mais eu estou disponível para gastar ou para investir, porque nem tudo aquilo que eu invisto é lucro. Muitas vezes eu invisto e perco, como tudo na vida. Não há uma resposta 100% exata que nos permita obter aquele retorno que tanto esperamos. Vamos fazendo e vamos trabalhando. Agora, enquanto nós não estivermos dispostos a controlar estes pequenos passos, como estas métricas, estes conhecimentos, então eu nunca sei se estou a fazer um investimento ou se estou a gastar simplesmente dinheiro. E é muito importante termos profissionais de valor que nos encaminhem, que nos façam seguir para aquele lugar ou para aquele objetivo que nos propomos. Isto é quase como contratarem, entre temos um trabalhador por conta própria, um prestador de serviços, este é pago para apresentar resultados, este é pago para trabalhar, são questões distintas. Portanto, nós temos de trabalhar com pessoas que nos prestem resultados, mas que sejam mensuráveis, que sejam realistas, não é como aquilo que se via muito nos e-mails. Penso que o Rafael também deve ter recebido muito no Brasil, aqueles mails do género, coloque a sua página no número 1 da Google, pague 100 euros e daqui a X dias está no top 1. Isto não existe. Porque nós que pagaríamos facilmente 100 euros, os outros pagariam facilmente 1 milhão em determinados segmentos do mercado, não é? O princípio do e-commerce, o princípio de qualquer negócio é conhecimento, transparência, estratégia, previsão e, resumindo, métricas. Não há mais nada. Quando eu conhecer isto, não é? Quando eu conhecer isto, tudo eu faço. 90% daqueles primeiros clientes que nós pegamos para dar um acompanhamento falham. Estratégia, mas antes disto, métricas. E quando nós trabalhamos métricas, estratégia, curiosamente o resto começa e depois, espetacular, estamos a crescer, isto afinal dá para fazer mais. Dá. Como também há outros que não vai dar. Ou porque o produto não tem procura, ou porque o produto simplesmente não presta, ou porque não é adequado para aquele mercado. Portanto, no fundo, nós temos que fazer uma análise. Por isso é que é muitas das vezes mais fácil replicar negócios, porque o sucesso copia-se e replica-se e aperfeiçoa-se do que começar do zero. Parando rapidamente, só assim, fazendo aqui um raciocínio em conjunto, houve um dia um gajo chamado Elon Musk que quis fazer um carro elétrico. Pronto, é o que é. E o mundo está a evoluir e vamos nessa tendência. Há 20 anos atrás diziam, este gajo é maluco, não é? João, deixa eu te falar. A gente já está caminhando aí para 1 hora do webinar, o papo está excelente e eu queria, antes da gente caminhar aí para o finzinho, eu queria abrir para perguntas
e respostas, saber se os participantes aí têm alguma pergunta para o João, tem alguma pergunta aí sobre tudo que a gente conversou até o momento, para que depois ele possa também dar as considerações finais, e aí a gente já vai finalizando. Mas antes, queria saber se alguém tem alguma pergunta, pessoal. Pode colocar aqui no chat. Eu sei que alguns já mandaram as suas perguntas. E é bom ter e negócios em vista brevemente. Olha, e se me permites só rapidamente, quando vocês convidaram para isto, uma das coisas que eu pedi foi que conseguíssemos criar aqui, para quem entrar no mundo das opiniões verificadas ou quer entrar nisto das reviews, para quem já tem e-commerce, a ver se aos participantes vocês facultavam desconto. Ainda está de pé, certo? Ainda posso publicar aquele link. Sim. Ok. Porque ficou acordado que pronto, os participantes podem usufruir 10% vitalício, portanto, no valor de mensalidade, depois de opiniões verificadas. Eu vou deixar aí no chat o link e depois quem quiser ver ou obter informações falam com eles. E pronto, no fundo será isto. Já vou publicar aí o link. Está ótimo, João. Obrigado. Eu coloco também o link com os preços, ou seja, neste caso seria, claro, 10% menos, neste caso. 10% menos. Vitalício. Eu também vou deixar aí para quem quiser, pronto, mesmo até a nível de questões mais técnicas, para ser shop, estão à vontade para falar comigo, eu respondo a toda a gente, às vezes não em tempo recorde, mas ninguém fica sem resposta, garantidamente. Faço sempre questão de responder a toda a gente e no que eu puder ajudar, ou até estabelecemos algum tipo de parcerias, temos sempre todo o interesse. Ora, já vou pôr aí o link, também vos vou deixar aí o meu contacto de redes sociais, para quem quiser, mandam depois aí um alô. Sim. Então, está aí o link, esse primeiro é o link para as... já tinhas publicitado, ok, está aí o link para quem quiser usufruir do desconto. Só para verem quais são as mensalidades. A mensalidade, pronto, é conforme o número de pedidos. Há clientes que pagam 59 euros por mês, há clientes que pagam 2.000 euros por mês, varia conforme o número de pedidos, personalização, etc. E tem, pronto, essa atenção em especial do João. Ok. Eu costumo dizer que neste tipo de situações não me importa pagar nem que seja 1 milhão de euros, acho que eu possa pagar é muito bom sinal, é sinal que eu tenho algo que me permite realmente chegar a este tipo de situação, porque isto vai sendo por rapel, quanto mais vou usufruindo, também mais audiência, mais vendas tenho, outro tipo de resultados, e é aqui que faz todo o sentido usufruir. É quase que mais listagens de e-mails, quanto mais pago, mas também é bom sinal, é sinal que estou a falar com muito mais gente, estarei a converter mais, a priori. E é importante também, sabes, haver esse tipo de empresas, e nós agora também, por exemplo, o que é que fazemos é colocar também algumas condições no contrato, ou seja, de dizer, por exemplo, imagina, tu tens esta mensalidade, ok? E explicar o que é que tu trazes, não é? Imagina, estou a falar que a pessoa pode pagar 59 euros ou pode pagar 500 euros por mês, mas fazemos um antes e depois e tens essas métricas, ok, quanto é que tu tinhas antes de CTR nos anúncios do Google sem as estrelas, não é? E quando é que passaste a ter, ok? E assim mais facilmente tu vês. E porque é importante, porque senão como é que tu vais analisar o dia-a-dia, como tu estavas a dizer, de uma loja, quanto é que sai mensalmente, se tu não sabes porque é que estás a pagar 300 euros ou 400 euros por mês essa solução e o que é que ela está a trazer. E cada vez mais nós pomos essas condições no contrato para a pessoa ser mais claro. Não é? Paga isto e vai receber isto. Perfeito. Certíssimo. Então, questões, não temos nada? Fomos assim tão esclarecedores? Bom, se alguém tiver alguma dúvida também, o João já colocou os contatos, o André também, tem o nosso LinkedIn também, que é da Opiniões Verificadas, a gente está lá disponível no Instagram, no Facebook também, tá? Sim, eu queria só deixar o suporte técnico. Daniel, sim, é mais para o João. Ele tens o meu contacto, depois manda contacto que eu encaminho-te, ou até nós tratamos disso certamente. Não, é só deixar por último, tem o contacto do João, foi excelente, até nem vi o tempo, passou bastante rápido. É só dizer que, pronto, falem com o João e que ele sabe bastante do assunto e por isso é que foi convidado, não é? E obrigado.
Foi excelente, Sim, sim. para passar muita bagagem aí para a gente, João. Queria realmente te agradecer em nome aí de toda a equipe da Opiniões Verificadas, seja em Portugal, Espanha e também aqui no Brasil. Para a gente é uma bagagem muito boa ter essa troca aí de experiências com você e espero aí poder ter mais oportunidades de encontros como esse. Espero que sim e agradeço mais uma vez o vosso convite. Isto é bom sinal quando o tempo passa rápido. Daí que uma das coisas que eu disse é pá, slides, conversa. Epá, não, vamos falando, isto vai desenvolvendo, colocarmos à disposição de quem nos segue. Não só eu acho que é demonstrar o máximo de respeito por quem nos segue, que é deixá-los à vontade para questionar tudo o que quiserem. O máximo que eu lhes posso dar de resposta é não sei. Ou se sei, partilho. Ou se não me puder dizer, olha, não posso dizer. Não há que ter receio nisso. Eu acho que aqui é o que marca a diferença. Portanto, acima de tudo, quero só deixar a mensagem que é: não temam em arriscar, arrisquem, mas antes de arriscarem, parar, pensar, definir, projetar e avançar. O resto aparecerá naturalmente. Como tudo na vida, é preciso de muito trabalho. Isso aí. João, muito obrigado. André, muito obrigado. E é isso aí, gente. Obrigado pela participação de todos vocês. Até a próxima oportunidade. Obrigado a todos. PrestaShop, uma avaliação verificada. Excelente. Um grande abraço. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Obrigado.